Hello students, welcome to our second English class. Bem-vindos à nossa segunda videoaula de Inglês Instrumental 3. O meu nome é Jackson Rafael e eu vou estar com vocês por hoje ministrando essa aula. Bom, eu espero que vocês tenham revisado o conteúdo da aula anterior, que vocês tenham visto todos os slides, tenham feito os exercícios, porque hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho no nosso conteúdo. Na nossa aula anterior, nós vimos alguns tópicos importantes relacionados a vocabulário na língua inglesa e também alguns pontos sobre gramática. Tá? Vamos relembrar agora o que foi que a gente estudou na nossa última videoaula. Bom, na nossa última videoaula nós vimos o vocabulário relacionado a rotinas e hábitos diários. Vimos alguns exemplos também de como é que você pode descrever a sua rotina e vimos também diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico, relacionado à pronúncia, a vocabulário e também ao léxico da língua. E também introduzimos as formas afirmativas dos verbos regulares no passado simples em inglês. Não se esqueçam que os exercícios relacionados a esses tópicos que estão aí na sua apostila devem ser feitos por vocês. Okay? Então procure o conteúdo da aula e faça todos os exercícios porque eles ajudam bastante na fixação do conteúdo e também eles vão preparar vocês para as próximas provas. Bom, vamos ver agora a parte que interessa e vamos checar qual que é a nossa agenda para a aula de hoje. Bom, na aula passada nós apenas introduzimos o passado simples em inglês na forma afirmativa e para a aula de hoje nós vamos praticar novamente o simple past nas formas afirmativa de novo, mas também vamos trazer algumas frases nas formas negativa e interrogativa. Vamos também estudar os verbos irregulares com formas no passado e vamos tentar perceber como é que é formado o passado simples com esses verbos na língua inglesa. Bom, relembrando o tópico da aula passada, nós aprendemos que o passado simples é usado para falar sobre situações que aconteceram no passado, um tempo no passado que já é definido, e a situação ela acabou, ela não existe mais, ou seja, ela não ocorre mais no presente. Então a frase I went to Uberlândia last month. Eu fui para Uberlândia no mês passado. Esta é uma situação terminada. Eu já fui, acabou, pronto. A expressão last month é bastante comum no passado simples, que quer dizer mês passado. Na verdade, você vai perceber que no passado simples sempre vão estar presentes, geralmente tem presentes indicadores temporais. Por exemplo, last month, mês passado, last year, ano passado, yesterday, ontem, last week, semana passada. São expressões que dão ideia de algo terminado. Nós vimos também que a maioria dos verbos nós acrescentamos a terminação ed para construir frases no passado em inglês. É preciso ficar claro para vocês que o ed é acrescentado apenas aos verbos regulares da língua inglesa. Vamos ver agora alguns exemplos somente para refrescar a memória. Então, aqui eu selecionei algumas frases somente para relembrar o que a gente viu na última aula. A primeira frase, Gabriel worked a lot last week. O verbo work, que é o verbo trabalhar, é um verbo regular da língua inglesa, só acrescentei o ed para formar a frase. Gabriel trabalhou muito na semana passada. Olha aqui o marcador temporal. Semana passada. Marcos traveled to Bahia last year. Marcos, travel. Travel é o verbo viajar. Ele viajou para a Bahia ano passado, last year. Luana played football yesterday. Então, Luana jogou futebol ontem. Outro marcador temporal. O próximo, Mary studied a lot for the test, but she didn't pass. Mary estudou muito para o teste, mas she didn't pass, ela não passou. Aqui nós temos uma frase negativa. Alex visited some friends 2 weeks ago. Então, Alex visitou alguns amigos 2 semanas atrás. Aqui novamente o marcador temporal, 2 weeks ago. Viu só como é fácil, pessoal? O passado dos verbos regulares é bem tranquilo, Ele segue um padrão. Então, se você aprendeu a acrescentar o ed ao verbo, você vai conseguir fazer facilmente frases afirmativas no inglês do passado. Mas e o que acontece se o verbo não for um verbo regular?
né? Como foi dito na aula anterior, os verbos do passado simples em inglês se dividem em regulares e irregulares. Os verbos irregulares são um pouco mais difíceis para aprender porque eles não têm esse padrão dos verbos regulares, sendo necessário que você os memorize. Então, professor, como é que eu vou saber se o verbo é irregular ou regular? Se você pegar um texto, por exemplo, você vai conseguir identificar facilmente se o verbo é regular ou irregular, porque o próprio texto ele vai te dar pistas onde se localiza o verbo e ainda vai ser mais fácil localizar aqueles verbos regulares, por conta do sufixo ed ao final dele. Já os verbos irregulares, a tarefa é um pouquinho mais complicada, mas tudo é questão de uso também. Existem várias listas de verbos irregulares no inglês. No seu caderno didático, por exemplo, lá na página 167, há uma lista de verbos irregulares, tá, que você pode tentar memorizar. Não tente memorizar todos os verbos em um dia só, até porque você não vai conseguir. A ideia é que você faça isso gradativamente. Tá? A minha sugestão é que, além de memorizar esse verbo, você vai tentar aplicar ele em um contexto. Então, de nada adianta você memorizar listas e listas de verbos e depois de um dia já ter esquecido tudo, não é mesmo? Então, construa frases com esses verbos e pratique essas frases. Assim, você vai aumentar as chances de internalização dessa palavra na sua memória. Não se preocupe com quantidade, preocupe-se com qualidade. Né? Caso você queira começar, por exemplo, um desafio de memorização, tente memorizar 5 verbos por dia, na forma do presente e do passado. Ou então 5 verbos a cada 2 dias. Daí você vai conseguir memorizar os verbos sem sobrecarregar a sua mente. Bom, agora, para ficar um pouquinho mais claro como funciona na prática esses verbos, né, os verbos irregulares do inglês, nós vamos ver alguns exemplos aqui no quadro. Bom, eu selecionei alguns verbos que são os verbos mais comuns. Claro que existem vários outros, tá? Que nós temos as formas do presente e do passado de cada verbo. Mas vamos introduzir aqui o past simple e irregular verbs. Os verbos irregulares não seguem regras, tá? Não seguem regras para o simple past. Eles têm uma forma distinta no passado e no presente. Então vamos ver esses verbos. Aproveite também para anotar, tá? Anotar o presente e o passado e também o sentido desse verbo. O primeiro verbo é o verbo see. O que quer dizer see? É o verbo ver. No passado, a sua formação é completamente diferente, assim como a sua pronúncia. No presente eu falo see, já no passado, saw. Em seguida, o verbo drink, que é o verbo beber. Eu tenho drink no presente, mas no passado é drank, com A. Perceba que a pronúncia é levemente diferente. Drink, drank. Próximo verbo, o verbo eat, que é o verbo comer em inglês. O que acontece com o verbo eat é apenas uma mudança na ordem das letras. Então, como você pode ver aqui, eu tenho eat no presente e ate no passado. O próximo verbo é um verbo bastante comum, que é o verbo do, que significa fazer. O verbo do, ele pode ser um verbo principal na frase, mas também pode ser um verbo auxiliar, como você já conhece. Então, o do no presente e o passado, did. O próximo, o verbo bring, que é o verbo trazer em inglês. No passado, você vai dizer brought. O próximo verbo, o verbo to be. O verbo to be eu tenho certeza que vocês já conhecem, já ouviram falar em algum momento da sua vida. Ele tem duas formas no passado, que é o was e o were. Quando é que eu vou usar um, quando é que eu vou usar o outro? Bom, o was você vai usar apenas para as formas singulares, né? Os pronomes singulares. Por exemplo, I was, he was. E o were você vai usar para as formas no plural. You were, they were, ok? O verbo be quer dizer ser, estar. Então, no passado, vai significar era ou então estava. O próximo verbo, choose. Choose quer dizer escolher. No passado, ele vai perder um O, né, uma letrinha, e a pronúncia também vai ser um pouco diferente. Vai ser chose. Vamos para o verbo forget, que é o verbo esquecer em inglês. No passado, a sua forma é forgot. Próximo. Verbo give,
que é o verbo dar em inglês. No passado, gave. Próximo verbo, go, que é o verbo ir, um verbo bastante conhecido também. A sua forma no passado é went. Então, quando eu falo assim, I went to the movies yesterday. Eu fui para o cinema ontem. Próximo verbo, have, que é o verbo ter em inglês. No passado, você vai usar had. Say, verbo dizer. No passado, said. Próximo verbo, write, que é o verbo escrever em inglês. No passado, você vai dizer wrote. E por último, nós temos o verbo read, que é o verbo ler. Como vocês podem ver, ele tem a mesma forma para o presente e para o passado. Em alguns verbos, isso pode acontecer. Tá? Ele pode ter a mesma forma tanto para o passado quanto para o presente. A diferença aqui do read, no presente e do passado, é na pronúncia. Aqui eu digo read. Aqui, no passado, read. Ok? Viu só como temos algumas mudanças para o passado dos verbos irregulares? A proposta da nossa aula de hoje, pessoal, é que a gente faça bastante exercícios para que vocês consigam entender melhor como funcionam essas regras na prática. Então, vamos para o próximo slide com um exercício para praticar esse tópico em inglês. Bom, a proposta desse exercício é a gente completar agora essas frases com a forma correta do verbo no passado. Só que todos os verbos agora são verbos irregulares na língua inglesa. Então vamos prestar bastante atenção. Anote também se você tiver material disponível. Aqui vamos começar com um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo de uma frase no presente e de uma frase no passado. Então quando eu digo assim, Mark sings very well. Mark canta muito bem. Sing é um verbo irregular. Já a forma no passado eu vou ter que usar o sang, porque é o correspondente a ele. Mark sang very well. Mark cantou muito bem. Perceba essa diferença. Vamos lá para o exercício agora. Nós temos a letra A. They to the beach last Sunday. Como eu falei, o verbo go quer dizer ir. Como a frase ela está no passado, eu quero dizer que eles foram para a praia last Sunday, no domingo passado. Como é que é a forma do go no passado? Eu vou usar went. They went to the beach last Sunday. Letra B. Nós temos aqui o verbo begin, que é o verbo começar. Vamos ver qual que é o sentido dessa frase. I, my courses last year. Então, eu comecei os meus cursos no ano passado. O verbo begin, no passado, vai ser bastante parecido. Nós vamos apenas mudar uma letrinha. Então, I began my courses last year. Eu comecei os meus cursos no ano passado. Próximo verbo, o verbo sleep. O verbo sleep quer dizer dormir em inglês. Então, I well last night. Eu dormi bem na noite passada. Formação do passado dele é dessa forma. I slept well last night. Letra D. He very good to me. Aqui nós temos o verbo to be. Tá? Como eu falei, o verbo to be. Você vai usar was ou então were. Qual que eu vou usar nessa frase? Was é só para singular. Were para as formas no plural. Então, quando eu falo he, quer dizer ele, é singular, certo? Então eu vou ter que usar was. He was very good to me. Ele era muito bom para mim. Letra E. The child a nightmare. Nightmare quer dizer pesadelo. Então, a criança, aliás, teve um pesadelo. Qual que é a forma do verbo have no passado? Had. A criança teve um pesadelo. We him some money. Give é o verbo dar em inglês. Então, nós demos para ele algum dinheiro.
some money. Então, nós vamos colocar aqui a forma do verbo no passado, que é gave. We gave him some money. Próximo. We several hours studying English. Spend é o verbo gastar, então o verbo passar em inglês. A sua forma no passado é bastante parecida. Vamos mudar somente uma letra. Vamos trocar o D por T. Então, we spent several hours studying English. Nós passamos várias horas estudando inglês. Próximo, nós temos o verbo eat. Como eu falei, o passado do verbo eat é ate. He ate meat and salad. Ele comeu carne e salada. Por último, nós temos o verbo drink, que é o verbo beber. O verbo beber, na sua forma do passado, nós vamos usar drank. They drank wine. Eles beberam vinho. Bom, nós vimos aqui alguns exemplos de frases afirmativas, tá? Nós vamos para o nosso próximo slide e vamos aprender agora como é que a gente vai formar frases negativas e também frases interrogativas. Então prestem bastante atenção. Bom, pessoal, a formação das frases negativas e interrogativas no passado não tem muito segredo, é bastante simples. O ponto é que você tem que memorizar o verbo auxiliar que você vai usar. Então, se lembram que no presente eu uso do. No passado, eu vou ter que usar did, que é a forma do passado de do. Então, vamos lá. As formas negativa e interrogativa do past simple são feitas com o verbo auxiliar did, que é o passado de do, acompanhado do verbo principal no infinitivo sem o to. Então, vamos começar aqui pela forma negativa do verbo. Como é que eu vou fazer essa frase, construir essa frase, fazendo uma negação no passado? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, que eu vou ter um sujeito da frase, obviamente. Depois, eu vou ter que acrescentar o did e o not. O did que vai dar a ideia de passado e o not que vai dar essa ideia de negação. Em seguida, o verbo ele tem que vir no infinitivo sem o to. Olha o exemplo aqui. Christina didn't pay the bills. Christina não pagou as contas. Então aqui, o sujeito da frase, que é Christina. Depois nós temos didn't. Didn't é a forma contraída de did e not. Então você pode usar as duas formas, tanto did not quanto didn't. Os dois estão corretos. Pay, aqui nós temos o verbo no infinitivo, né, no presente, sem o to. Reparem aqui que o verbo ele volta para a sua forma base. Então eu não preciso colocar de novo o verbo no passado. Qual que é o passado de pay? Paid. Então eu não digo Christina didn't pay the bills, mas sim Christina didn't pay the bills, porque eu já tenho did aqui me falando que essa frase está no passado. Vamos ver agora um exemplo da frase interrogativa. A frase interrogativa vai funcionar da mesma forma. Você vai ter que usar o did novamente. O que acontece? Você vai ter que trazer, tem que trazer o verbo auxiliar para o começo da frase. Então aqui, eu vou ter o did, depois que eu vou colocar o sujeito da frase, e depois o verbo no infinitivo sem o to. Então, por exemplo, Did you drink wine last night? Você bebeu vinho ontem à noite? Primeira coisa, coloca o did. Lembrando que o did ele é impessoal, tá? Você pode usar ele para todas as pessoas do discurso sem mudança. Então eu posso falar I did, you did, he or she did, ok? Então em seguida temos o you, que é o sujeito da frase, e em seguida o verbo no infinitivo sem o to e o complemento normal da frase. Lembrando que o did, pessoal, did e didn't são verbos auxiliares que vocês vão usar somente nas formas negativa e interrogativa. Tá? Vocês não vão usar o did e o didn't para formas afirmativas.
Como vocês viram, os verbos auxiliares eles mudam de acordo com o tempo verbal em questão. Então, os verbos auxiliares eles têm que concordar com o tempo verbal da frase. No presente, por exemplo, nós usamos o verbo auxiliar do ou então does para fazer perguntas e frases negativas. Por exemplo, do you like to dance? Você gosta de dançar? Já no passado, o verbo muda para o did. Did you like to dance? Você gostava de dançar? Então, vocês têm que ficar bastante atentos a esses verbos para não se confundirem quando estiverem lendo um texto. Da mesma forma, nós temos as short answers. O que é isso? São aquelas respostas curtas. Então, por exemplo, quando eu pergunto assim para vocês, vocês fizeram a tarefa da aula passada? Vocês podem dizer, sim, nós fizemos, ou não, nós não fizemos. No inglês a mesma coisa. A diferença é que você pode usar o verbo auxiliar did para dar respostas curtas também. Exemplo, did you do your homework last class? Vocês fizeram a tarefa da última aula? Vocês podem dizer, yes, we did, sim, nós fizemos, ou então, no, we didn't, não, nós não fizemos. Vamos ver o próximo slide agora com mais exemplos para vocês se situarem. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de frases de todas as formas, afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos começar com esta aqui, he paid the bill, ele pagou a conta. Para fazer a negação, como eu disse, é só fazer o acréscimo do didn't, antes, depois do sujeito e antes do verbo. Não, ele não pagou a conta. Já a forma interrogativa é só trazer o did para o começo da frase. Então, did he pay the bill? Ele pagou a conta. Aí você pode dizer, yes, he did. Ou então, no, he didn't. Sim, ele pagou. Ou não, ele não pagou. Outro exemplo aqui de frase. Agora nós temos um verbo regular. George worked a lot yesterday. Forma afirmativa. George trabalhou muito ontem. Se eu quiser falar que George não trabalhou muito ontem, só acrescentar o did depois do George. George didn't work a lot yesterday. Já a frase interrogativa, só acrescentar o did no começo da frase antes do sujeito. Did George work a lot yesterday? Yes, he did. Ou então no, he didn't. Então, novamente, pessoal, a proposta de hoje é que a gente faça vários exercícios para que vocês entendam melhor como funciona essas regrinhas na prática, essas regrinhas que eu acabei de explicar para vocês. No próximo slide, eu vou apresentar algumas frases afirmativas no passado em inglês e nós vamos transformar essas frases em frases negativas e interrogativas. Essa atividade eu gostaria que vocês fizessem junto comigo, tá? Então, se possível, tenham papel e caneta em mãos para que vocês me acompanhem e escrevam as frases também. Então, vamos lá. Bom, aqui eu selecionei 4 frases. Nessas frases nós vamos fazer o quê? Colocar na forma negativa e na forma interrogativa. Primeiro, a gente precisa identificar o verbo. Letra A. Judy drove her mother's car yesterday. Qual que é o verbo aqui? Drove, que é um verbo que está no passado, um verbo irregular. A sua forma no presente é drive. Então, Judy dirigiu o carro da mãe dela ontem. Se eu quiser fazer uma frase negativa, como é que vai ser? Vem o sujeito da frase, Judy, acrescento o didn't, depois de Judy. Aí vou colocar a forma do verbo no presente. Judy didn't drive her mother's car yesterday. Aí você só completa a frase. Próxima. Meg drank a lot last night. Aqui nós temos o verbo drank, que é o passado de drink, que é o verbo beber. Então a frase aqui está dizendo que Meg bebeu muito ontem à noite. Então vamos fazer da mesma forma. Primeiro vamos fazer somente as frases negativas, ok? Meg didn't, aí nós colocamos o verbo,
na forma do presente. Drink. Meg didn't drink a lot yesterday. Last night, aliás. Próximo. Lucas saw the accident. O verbo saw, lembra-se? Que é o verbo viu em inglês. O presente, a forma presente dele é o verbo see. Então, Lucas didn't see the accident. Ok. Próxima. Christina studied medicine in 2009. Então vamos lá, vamos selecionar o verbo. Aqui no caso nós temos um verbo regular dessa vez. Christina qual que é a forma base de study? É study. Então nós vamos usar o didn't e depois o verbo na sua forma base. No passado, studied. Do presente, study. Christina didn't study medicine in 2009. Bom, as frases negativas já estão prontas. Vamos fazer agora as frases interrogativas. Lembrando que para fazer a interrogação, a frase interrogativa é só trazer o did para o começo da frase. Então vamos lá. Quando eu quero falar que, perguntar se Judy dirigiu o carro da mãe dela ontem. Então primeiro nós vamos escrever did coloquei aqui o verbo auxiliar no começo, did Judy, aí vem o verbo na sua forma base novamente. Aí você completa a frase normalmente, acrescentando aqui uma interrogação. Vamos à próxima. Meg drank a lot last night. Então, trazemos o did para frente. Sujeito da frase. O verbo no presente. E completamos a frase normalmente com a interrogação. A próxima. Lucas saw the accident. Lucas viu o acidente. Se eu quiser perguntar se Lucas viu o acidente, fazer uma pergunta. Então, did Lucas see? Tem que usar o see, forma base. Did Lucas see the accident? E por último, Christina studied medicine in 2009. Acrescento o did no começo. Did Christina study Did Christina study medicine in 2009? Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês agora. Então, vocês não percam tempo, tá? Façam todas as atividades da apostila para vocês fixarem melhor esse conteúdo. Agora, eu gostaria de retomar um pouquinho um verbo irregular que a gente viu nos slides anteriores, que é o verbo to be. O verbo to be ele é muito famoso no inglês. Eu acredito que vocês já tenham estudado ele em algum momento da trajetória educacional de vocês. Mas por que falar do verbo to be especificamente? Porque esse verbo ele tem duas formas no passado. E você precisa saber quando é que você vai usar um e quando é que você vai usar o outro. Nos slides anteriores eu apenas mencionei brevemente o uso deles. Agora nós vamos ver de forma mais específica o uso correto de cada um deles. Tá? Vamos lá, papel e caneta na mão para anotar todas as informações. Bom, aqui nós temos o past simple do verb to be. O verbo to be ele é considerado um verbo irregular, porque ele não tem, porque ele tem duas formas do passado. Então aqui nós temos um comparativo, né, do presente simples e do passado simples. O que quer dizer o verbo to be? É o verbo ser e estar. Como vocês já devem ter visto, no inglês nós temos o am, o are e o is.
para usar como a forma do verbo to be no presente. Então eu digo I am, you are. He, she ou it is. E também a gente usa o are para as formas no plural. Já o passado disso, já o passado desses verbos, eu vou ter que usar o was ou então o were. Quando é que eu vou usar was? Quando é que eu vou usar o were? Was eu vou usar somente para as formas no singular. Quais são as formas no singular, as pessoas no singular do inglês? I e he, she, it. Só para essas pessoas. Então, I was, eu era, eu estava. He, she, it was. Ele era, ou ela era, ele estava, ela estava. As outras formas, o were, eu vou usar somente o were para you, we, you and they. Para todas as formas do plural e também para o you no singular. Então, você era, estava. Nós éramos, nós estávamos. Vocês eram, vocês estavam. They were, eles eram ou eles estavam. Aqui no próximo slide, outros exemplos. Aqui nós temos a frase I was sick. Eu estava doente. Reparem que aqui eu usei was, porque eu estou usando o I. Se eu quiser falar que você estava doente, you were sick. Para he, she, it. Was. He was sick. She was sick. It was sick. Para as formas do plural. We, you and they. We were sick. You were sick. Ou então, they were sick. Bom, espero que agora tenha ficado um pouquinho mais claro para vocês o uso do was e do were. Caso ainda vocês tenham dúvidas, anote-as e repassem para mim, ok? Bom, agora nossa última atividade é para praticar um pouco mais o passado simples em inglês, mas também para treinar sua leitura, técnicas de leitura em inglês. Vamos ver um pequeno texto agora com algumas estruturas do passado. Nós vamos identificar juntos os verbos do passado presentes neste texto e também treinar algumas técnicas de leitura, né, para você tentar entender qual é a ideia central daquele texto. Então vamos lá. Bom, aqui nós temos um pequeno texto, partindo para o título, né? Vamos tentar buscar aqui quais são as palavras que vocês conhecem, palavras cognatas, olhar quais são as pistas que esse texto está dando para a gente. Então, primeiro, se você olhar pelo título, é uma palavra cognata, na verdade é uma palavra que a gente usa muito no português, que é a palavra skating. O que quer dizer skating? Se você olhar para a figura aqui, vai ficar bastante claro, né? Skating quer dizer patinar. Então, provavelmente, esse texto está falando sobre patinação ou patinar em algum momento. Então, vamos lá. Vamos tentar buscar pistas no texto agora. Tentar entender quais são as palavras que vocês conhecem. Então, nós temos aqui. Vamos fazer uma leitura rápida. This winter I learned to skate. A friend of mine had an extra. Nós temos aqui a palavra extra, que é um cognato da língua inglesa. Pair of rollerblades. Então, aqui nós temos a palavra pair, quer dizer par. He persuaded me. Persuade, que é persuadir. Ele me convenceu, ou persuadiu. To go skating with him on Saturday afternoon in February. Nós temos o ano, fevereiro. I borrowed the skates. Aqui nós temos a palavra skate, que é o objeto mesmo. And we went skating. Nós fomos patinar. Mais palavrinhas que vocês conhecem. We wore hats, scarves and mitts to keep warm. He show. Show. Né? No português a gente usa a palavra show de forma diferente, mas show é um verbo em inglês, quer dizer mostrar. He showed me how to put on the rollerblades. He helped me. Help, que é o verbo ajudar. He helped me walk onto the ice. I moved. Aqui é outro cognato, que é o verbo mover. Very slowly at first. When I fell, nobody laughed at me. Instead, they helped. Novamente o verbo ajudar. To get back up. I kept trying.
Soon I felt much better. I liked skating. Então, algumas palavrinhas que provavelmente vocês conhecem. Vamos agora tentar entender qual que é o sentido desse texto. Vamos lá, de novo. This winter I learned to skate. Este, que nós temos uma estação do ano. Neste inverno eu aprendi a patinar. Então nós temos o verbo learn aqui, que quer dizer aprender no passado, learned. A friend of mine had an extra pair of rollerblades. Um amigo meu, had. O que é had? O passado de have. Tinha um par extra de patins. He persuaded me to go skating with him on one Saturday afternoon in February. Ele me persuadiu, me convenceu a ir patinar com ele one Saturday, um sábado à tarde, afternoon, no mês de fevereiro, em February. I borrowed the skates. Borrow em inglês é o verbo emprestar, na verdade pegar emprestado. Eu peguei emprestado os patins and we went skating. Went é o passado de go, então nós fomos patinar. It was cold outside. Nós temos aqui o verbo to be no passado. Estava frio lá fora. We wore hats. Nós vestimos chapéus. Were é o passado de wear. Ok? Nós vestimos chapéus, scarves, cachecóis, and mitts, luvas, to keep warm, para nos manter aquecidos. He showed me how to put on the rollerblades. Ele, como eu disse, show é mostrar, ele me mostrou como colocar, how to put on the rollerblades, como colocar os patins. He helped me walk onto the ice. Help é o verbo ajudar. Ele me ajudou a caminhar onto, sobre o gelo. I moved very slowly at first. Move é o verbo mover, bastante parecido no português. I moved, eu me movi muito devagar no começo. Very slowly. A expressão at first quer dizer no começo, ok? When I fell, nobody laughed at me. Quando eu caí, o verbo fell é o passado de fall. Quando eu caí, ninguém riu de mim. O verbo laugh é o verbo regular, quer dizer rir. No passado, laughed. Nobody laughed at me. Ninguém riu de mim. Instead, ao contrário, they helped me to get back up. Eles helped, me ajudaram to get back up. Me ajudaram a levantar. I kept trying. Kept é o passado do verbo keep, que é manter ou então continuar. Eu continuei tentando. I kept trying. Soon I felt much better. Logo, soon, I felt. Felt, passado do verbo feel. Eu me senti muito melhor. Much better. I liked skating. Verbos aqui, nós temos aqui o verbo like, que quer dizer gostar. Eu gostei de patinar. I liked skating. Bom, pessoal, a nossa videoaula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado aqui hoje. Caso dúvidas apareçam, não deixem de reportar ao seu tutor, ou então vocês podem enviá-las diretamente para mim. Vai ser um prazer responder vocês. Agora, vocês vão ficar com uma atividade prática. Nessa atividade, vocês irão ter um contato um pouco mais profundo com o Simple Past em inglês. Vocês vão assistir a um vídeo bastante didático sobre o Past Simple e responder as questões que estão propostas. Essa atividade deve ser realizada em duplas, então ajude o seu colega caso ele tenha dúvidas e também peça por ajuda caso você tenha dúvidas. As orientações completas estão disponíveis lá no box da sala virtual. Leia com bastante atenção e faça todas as atividades propostas.
Well, that's all for today, guys. Thank you for watching and have a nice work. Isso é tudo por hoje. Obrigado pela presença and see you next time. Bye bye.